Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Botafogo 1, Bahia 1. Mais um jogo frustrante, mais um jogo em que o Botafogo mostra toda a sua ineficiência no meio de campo. E me desculpe, Arthur Jorge, sou um defensor do trabalho dele, gosto dele como treinador, acho um bom treinador, não vou mudar minha opinião sobre isso. Mas o Arthur Jorge vem errando muito, vem tendo uma leitura de jogo, na minha visão, durante a partida muito equivocada, muito equivocado. O Arthur Jorge até, acho que se mostra um pouco teimoso, né, durante os jogos. Alterações que eu não vejo nexo. Eu tô cansado de falar sobre o meio de campo do Botafogo. Eu falei lá antes do jogo com o Cruzeiro, eu venho falando há muito tempo. O Botafogo, primeiro, um time que tem só uma maneira de jogar. Uma maneira de jogar que é só com pontas. E o Botafogo acho que faz isso desde lá do tempo do Luiz Castro, que insistiu que só sabe jogar com pontas em transição rápida, que é um sistema de jogo eficiente, principalmente dentro de casa. A gente sabe que funciona, estão os resultados aí para mostrar, tirando as pipocadas. Agora, eu não vejo um tipo de futebol tendo só uma maneira de jogar, eu não consigo, isso não entra na minha mente. O Botafogo, quando não tem pontas para jogar, e quando não tem principalmente o Júnior Santos, é um time que perde completamente a capacidade de ser agressivo realmente como era, né? Com o facão atrás do zagueiro, realmente fazendo a zaga deles caminhar mais para trás por conta desses jogadores que fazem a transição em velocidade. Eu falo há muito tempo eu falo do meio de campo marca-fofo do Botafogo, que é marca-fofo sim. A escalação contra o Cruzeiro já foi um erro gigantesco. Porque eu tenho a impressão de que o Arthur Jorge ele não analisa o adversário que vai jogar com ele. Essa é a impressão que fica. Parece que ele tem um sistema de jogo na mente dele, o Botafogo joga assim, não me interessa quem vai jogar comigo, não me interessa a forma que os caras vão jogar. E a forma que os caras jogam. Né? E todo mundo sabe que o meio de campo do Cruzeiro e do Bahia são dois meios de campo muito ajeitados. São dois meios de campo muito dinâmicos, com jogadores que tanto marcam com velocidade, que sabem marcar, que têm dinâmica de marcação, mas que saem pro jogo. Sabe? E ele parece ignorar isso. Quando eu vi a escalação com Marlon Freitas e Gregory de meio de campo, e 4 atacantes, não precisa ser um gênio para saber que o Botafogo ia sofrer muito no meio de campo. Né? O seu Marlon Freitas, eu quero falar aqui sobre o Marlon Freitas, fiz um post sobre isso no jogo lá com o Cruzeiro, falei do jogo e emendei falando do Marlon Freitas, da idolatria descabida, da idolatria que eu não consigo entender de boa parte da torcida do Botafogo que não tem ambição, boa parte que não tem amor pelo clube e sim pro jogador, que isso é uma coisa que me irrita demais. O Marlon Freitas, depois de tudo que ele fez em 2023, eu falei naquele post, ele vai ter que ganhar umas 2 Libertadores, uns 2 Brasileirões, pra eu começar a dar crédito pra ele, pra eu começar. Porque a torcida do Botafogo é tão carente, que o cara vai lá e dá 2, 3 passezinhos em jogos como ele fez esse ano, que ele corre, sempre, ele acha que ele é o Tony Kroos. Ele sempre na pontinha do pé, com o bracinho aqui. Ontem meu primo tava lá de Joinville, que veio aqui ver o jogo comigo, que é botafoguense. Eu falei pra ele, Matheus, presta atenção no Marlon Freitas e presta atenção no Gregory marcando. O Gregory dando a vida, se matando, marcando por 3 jogadores no meio campo, marcando sozinho. E o seu Marlon Freitas, tu olha pra ele tá lá com aquele bracinho assim, correndo na pontinha do pé. Eu sou o Tony Kroos, eu sou o foda. E vive de daí pegar uma bolinha no meio de campo, olhar e dar um passezinho que qualquer otário faz. Que quem jogou bola, qualquer otário faz aquilo ali. Mas a torcida do Botafogo é tão carente e tão memória curta com amnésia, que ele vai lá e faz 2, 3 jogos de dó, porque o Marlon Freitas tá jogando pra caramba, porque o Marlon Freitas é o cérebro do Botafogo, porque o Marlon Freitas hoje é um... Cara, vão tomar banho, cara, vão tomar banho. Vocês têm que parar de ter amor pro jogador medíocre. O Marlon Freitas é um jogador médio, ele nunca vai ser um ótimo jogador. Não vou falar que ele é ruim, ele não é ruim, mas é um jogador médio. E é um jogador frouxo. Não marca ninguém, fica olhando o jogador. Eu fiz um post sobre isso no jogo, ontem depois do jogo. Por que o Abel Ferreira ganhou tudo no Palmeiras e por que vai continuar ganhando enquanto estiver ali? Porque jogador molenga, jogador insolente, jogador frouxo, não se cria com ele, não se cria. Todo mundo viu que no jogo passado o Palmeiras perdeu por Vitória dentro de casa. O Abel Ferreira pegou, todo mundo ficou sabendo, isso saiu na mídia. O Abel Ferreira pegou o Richard Rios e o Gabriel Menino na frente de todo mundo. Chegou pro Richard Rios e falou, meu camarada, a Copa América acabou, aqui é o Palmeiras, tá? Mas no Botafogo não, no Botafogo tá tudo certo. No Botafogo o cara faz 2 joguinhos, dá 2 passinhos, ele é o bom, ele é o foda, sabe? Como é que um time vai ganhar de alguém? Raciocine comigo, como é que um time vai ganhar de alguém com o meio de campo? Porque eu falei isso pro Carlos, antes do jogo com o Cruzeiro, eu mandei um áudio falando sobre isso pro Carlos. Carlos, a gente não joga mais com pontas. Quando tu não joga com ponta, tu ganha o jogo no meio de campo. Porque o Botafogo tinha pontas tão eficientes que um cara que soubesse tocar uma bola, que era esse pseudo-volante, pseudo-meio campo que é o Marlon Freitas, quando tu dá um toquinho pro cara como o Júnior Santos, como até o Luiz Henrique,
Esse cara, ele corre 15, 20 metros muito rápido, ele puxa um contra-ataque muito rápido. Então tu não precisa do meio armador, aquele cara que vai te organizar o jogo. Só que tu não tem mais isso. E quando tu não tem ponta, tu tem que ter uma porra do meio de campo funcional. O meio de campo que joga, o meio de campo que não perde a concentração durante o jogo, que faz aquele segundo tempo que a gente fez contra o São Paulo. Que qualquer time com casca segura o resultado daquele brincando. O Bahia ontem tava 1-1, aí todo mundo fala assim, nossa, mas o Botafogo melhorou no segundo tempo. Lógico, o Botafogo tá jogando em casa, melhorou no segundo tempo, mas por quê? Porque o Bahia tava cagando pro jogo do Botafogo. Porque o Bahia sabia que o Botafogo tá sem criatividade nenhuma. Então o Bahia deixa os caras jogar. E fica cozinhando 1-1, que lá na Fonte Nova a gente resolve. Sabe? E eu não sei, tem gente que acha eu acho que tem uma crise de amnésia, cara. Sabe? O Marlon Freitas, cara, sério, quando eu vejo o Alan no banco pro Marlon Freitas, eu tenho vontade de rir. O Alan jogou, sei lá, 15 minutos do jogo passado e ontem jogou mais uns 30, não lembro ao certo qual foi o tempo que ele entrou. É uma outra vibe de jogador, que daí tu começa a raciocinar, porra, é óbvio que se tu tiver Gregory e Alan um do lado do outro, tu vai começar a ter um meio de campo que marca, um meio de campo que vai jogar bola. O Gregory não é tão talentoso, mas o Alan tem muito bom passe, é um jogador com muita dinâmica, a coisa fica equilibrada. Né? Aí, sei lá, tu coloca o Savarino pra jogar na frente deles, pra ser uma espécie de armador. Não quero colocar o Savarino, vou colocar o Savarino aberto, o Tiquinho ou o Igor Jesus na frente, o Luiz Henrique na direita, e vou colocar o Romero pra articular o jogo. Romero, que pra mim é um jogador de segundo tempo, inclusive, já falei no outro jogo, já deu 1000 provas de que não é o cara que vai tu dar a confiança pra ele começar um jogo e ele vai te entregar. Ele é um cara pra entrar no segundo tempo, mudar o jogo, quando o jogo tá meio embaçado, ele acha aquele passinho, ele é um cara habilidoso, sabe? E o Arthur Jorge, ele parece que ele tá vendo outro futebol, porque pra ele tá tudo certo, ele vai lá, toma um pau do Cruzeiro no meio de campo no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou bem até. Ontem ele foi amassado pelo meio de campo do Bahia no primeiro tempo, jogando em casa, parecia que a gente tava jogando fora. E ele não mexeu, ele ficou 30 minutos sendo amassado, esperou tomar a porra do gol no final do primeiro tempo, pra daí ir pro segundo tempo e mexer. Sabe? Gente, é muita alienação do que tá acontecendo. O Arthur Jorge, ele é um cara competente, ele é um cara que tem boas ideias, ele tem... Pô, eu gosto do cara. Só que, porra, tem que alguém chegar pra ele e falar, cara, você precisa analisar o adversário? Se o Botafogo jogar da forma que jogou ontem lá na Fonte Nova, vai tomar um pau, vai tomar uns 3, vai ser eliminado de forma vexatória. Mas pra boa parte da torcida tá tudo certo. O Marlon Freitas já virou ídolo. A piscadinha que é 2023 não serviu pra nada. O símbolo da pipocada, que é ele, sim, ele, Marlon Freitas, Lucas Perry e Cuesta são os símbolos do fracasso de 2023. O símbolo. Tá? Ontem o Cuesta jogou no Bahia, a gente nem agrediu o Cuesta. O Cuesta jogou brincando, solto, frouxo. Outra coisa, quem é o articulador do time do Bahia? Todo mundo sabe que o Everton Ribeiro é o articulador junto com o Caio Alexandre. Porra, o Everton Ribeiro jogando solto, cara, solto, com espaço pra jogar, pra driblar. Precisa ser muito inteligente, precisa ser um super técnico pra pegar e falar pro Gregory, hoje o Everton Ribeiro não joga, tá? Cola nele. Precisa ser muito inteligente pra fazer isso? Não, né? Não precisa, né? Então assim, gente, tô sem expectativa nenhuma com o Botafogo nesses últimos... O Botafogo, no jogo com o Cruzeiro e no jogo de ontem, até o segundo tempo com o São Paulo, foi um time completamente sem identidade, zero identidade. Parece que a gente voltou com uma estaca zero. Um time que não sabe o que tem que fazer com a bola, um time que é afobado, acha que vai achar o gol daquela maneira estabanada, e a gente viu o que tá acontecendo. Eu clamo para que o Almada volte o mais rápido possível, venha pro Botafogo, porque é urgente, a gente precisa de alguém para organizar o meio de campo. Só que se o Arthur Jorge não se ajudar e não entender que Tietê e que Marlon Freitas são dois jogadores medíocres e patéticos, e vocês podem ficar bravos comigo aqui, e vai ter otário que vai vir aqui nesse vídeo, porque vocês são agente do caos, porque bastou uma partida agora pra falar do Marlon. Eu quero que o Marlon Freitas vá pra puta que o pariu com quem defende ele, tá? Quero que vá pra puta que o pariu com quem defende esse cara. Esse cara é um insolente, é um preguiçoso e é o símbolo do fracasso do Botafogo. Beleza? Um abraço pra todo mundo, deixa os comentários aí, valeu, bom dia.